Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bonzão do coração? Seguinte, o vídeo de hoje vai falar sobre uma pesquisa que eu fiz. Eu peguei as provas de 2016, 2015, 2013, 2014, 2011 e 2010 do Enem, e eu avaliei somente as questões da física mesmo, sem as questões interdisciplinares. Então aqui estão os tópicos que eu peguei cada prova. Eu escrevi mais ou menos o que eram as ideias de cada questão, e aqui está um resumo para vocês, beleza? Vamos começar com a prova de 2016. A primeira aplicação do Enem foi muito, digamos assim, ela foi muito específica em alguns assuntos. Por exemplo, 2 questões de efeito Doppler, 2 questões de primeira lei de Ohm, 2 questões de potência mecânica e potência de uma fonte, quer dizer, uma questão de potência mecânica e uma questão de uma potência de uma fonte calorífica, ou seja, uma fonte de calor. Um gráfico de Moovre que falava sobre frenagem, isso é muito comum nos livros. Um exercício sobre campo magnético, colisões, ou seja, conservação da quantidade de movimento, polias e força de atrito, essa foi uma questão muito interessante, tá? Qualidades fisiológicas do som, que está sempre presente nas provas, sempre estão aparecendo, ok? MCU, transmissão de movimento, ou seja, quando você tem 2 engrenagens juntas, certo? E as ondas estacionárias. Já a segunda aplicação do Enem, que foi também referente ao ano de 2016, olha só, ela foi um pouquinho diferente, apesar de também ter 2 questões, 2 tópicos que foram repetidos. Olha só, nessa segunda aplicação nós tivemos uma questão de ondulatório, uma análise gráfica sobre frequência, 2 questões sobre potência elétrica, nosso querido amigo Peale, 2 questões sobre a segunda lei da termodinâmica, o ciclo de Carnot, e sobre o funcionamento de um motor a combustão, a lei 0 da termodinâmica, lembra que é o equilíbrio térmico dos corpos, as qualidades fisiológicas do som, a associação de capacitores, um assunto totalmente novo aí que caiu no Enem. Não caía, na verdade eu nunca vi cair, essa foi uma das primeiras vezes que eu vi desde 2004, quando eu presto. Lançamento vertical, que era uma questão sobre tempo de queda, força-peso, uma questão bem simples, componentes da força resultante e, olha lá, de novo, potência de uma fonte de calor e os fenômenos ondulatórios, ok? Bom, já a prova de 2015, ela foi muito interessante, tá? Porque ela foi já um pouco mais aberta. Olha só, na prova de 2015 a gente teve reflexão e interferência de ondas, uma questão sobre pressão, 2 questões sobre o TEC. Na verdade, essas 2 questões de TEC foram só nesse ano que caiu, desde 2010 que a gente vai analisar aqui, foram uma das únicas vezes que ela caiu. Reflexão total, ótica da visão, energia mecânica e lançamento oblíquo, estática do corpo rígido, lembra aqueles exercícios de momento, uma definição, uma pergunta sobre definição do que é calor específico. Essa questão de trabalho, ela estava muito relacionada, eu até julguei ela interdisciplinar, mas como, digamos assim, 90% dela era um conceito da física, eu coloquei ela aqui. Qualidades fisiológicas do som, potência e intensidade sonora, o PIA, potência mecânica, primeira lei de Ohm aparecendo de novo, equilíbrio térmico, certo? Lei 0 da termodinâmica, equação fundamental da ondulatória. O que a gente também tem de interessante é a prova de 2014. Apesar da prova de 2014 ela não teve nenhuma questão repetida assim, sobre um assunto, olha só, ela abordou frequência de uma onda, ou seja, uma definição básica, né, sobre ondulatória, lentes esféricas, primeira lei de Ohm, uma questão de inércia, que até falava sobre Galileu Galilei, refração luminosa, lei de Snell, espectro das ondas, falando sobre o infravermelho, lei de Lenz e lei de Faraday, pressão hidrostática, primeira lei de Ohm, olha de novo, primeira lei de Ohm, gases perfeitos do PV-NRT, colisões, novamente, era um exercício que, acho que ele era teórico, se eu não me engano, componentes da resultante, movimento harmônico simples, novamente uma questão que vem para quebrar a perna de todo mundo, fenômenos ondulatórios repetindo e qualidades fisiológicas do som. Na prova de 2013,
olha só. Na prova de 2013 a gente tem também novas coisas aparecendo. A gente teve duas questões sobre pressão hidrostática. Olha lá, pessoal. Uma questão sobre relação fundamental da onda, tá? O V lambda F, interferência de ondas, transmissão de calor, primeira lei de Ohm, força magnética, movimento circular uniforme, equilíbrio térmico, força resultante, uma questão que era basicamente você substituir na segunda lei, tá? De Newton, potência elétrica, força de atrito, primeira lei de Ohm, uma questão, olha que legal, ponte de Wheatstone, corrente, campo elétrico e propriedades fisiológicas do som, de novo aparecendo, gente. Já na prova de 2012, a gente tem o seguinte: energia elétrica, e quando eu falo energia elétrica também está se referindo à potência elétrica, ok, pessoal? Equação fundamental da onda, força resultante, empuxo, força de atrito, um gráfico de move, que não era um gráfico de frenagem, que nem caiu em 2016, duas questões sobre energia mecânica, uma era sobre o sistema conservativo, pressão, refração de óbito plano, mu, um exercício de velocidade média, primeira lei de Ohm, gravitação universal. Essa questão eu considerei gravitação universal, mas ela poderia ser compreendida de acordo com o texto e sobre os conhecimentos prévios que o aluno ele tem sobre o universo. Ondulatória, definição de onda, segunda lei da termodinâmica e um exercício sobre pressão hidrostática. Já na prova de 2011, a gente teve um exercício sobre campo magnético, indução de campo magnético, potência elétrica, duas questões de ondulatória sobre definição de ondas, tá? Então perguntando sobre, era uma pergunta sobre frequência, período, duas questões de termo, empuxo aparecendo aqui, refração e reflexão de ondas, primeira lei de Ohm, pressão hidrostática, lançamento vertical, fenômenos ondulatórios e energia mecânica. Já na prova de 2010, nós tivemos algumas surpresas aí. Duas questões sobre mudança de estado físico, tá? O Enem gosta muito de focar, às vezes, um assunto e pedir duas questões sobre ele. Três questões sobre potência elétrica, que era sobre pio, não só sobre o pio, tá? Mas suas derivações também. Reflexão de ondas, potência mecânica, uma questão de gravitação, blindagem eletrostática, refração luminosa e o empuxo. Então, pessoal, o que a gente tem como conclusão disso tudo, tá? O Enem, ele foca, às vezes, na prova, mais de uma questão sobre um mesmo assunto. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver em 2010 que ele focou 3 questões sobre potência elétrica, tá? Já na prova de 2016, ele focou 2 questões sobre efeito Doppler. Então eu desejo a todos vocês uma boa prova. Dá uma olhada nessa minha pesquisa que eu fiz, ok, pessoal? Ela vai ajudar bastante você, ok? Grande abraço, pessoal.